Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito dos triângulos, que está lá na apostila de vocês na página 23. Então, os triângulos, eles são figuras geométricas que estão presentes no nosso dia a dia de várias maneiras, tá? Eles podem estar presentes tanto em monumentos, como nas artes, né, como em construções. Então, os triângulos é uma das figuras geométricas que mais está presente no nosso dia a dia. E quando a gente fala de triângulos, a gente tem que recordar os componentes de um triângulo. Quais são eles? Os vértices, os lados e os ângulos. Os vértices, então, é o ponto de encontro entre duas retas e eles são representados por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, como nós estamos falando de triângulo, um triângulo vai ter três vértices, que aqui neste triângulo foram representados pela letra A, B e C. Então, os vértices são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Depois nós temos os lados. Então, aqui nós temos o lado AB, que é representado pela letra A e a letra B maiúscula, e um tracinho em cima que indica que é um segmento de reta, que começa em A e termina em B. Depois nós temos o lado BC, ó, começa em B, termina em C, coloco a nossa retinha em cima. E depois o lado AC, também representado pela letra A e C maiúscula, com o tracinho em cima que indica que começa em A e termina em B, tá? E aí nós temos os ângulos internos, ó. Então, nós temos o ângulo A, representado por uma letra maiúscula e o chapéuzinho. O lado B, representado por uma letra maiúscula e o acento circunflexo, que é o chapéuzinho. E o ângulo C, que é representado pela letra C maiúscula e o chapéuzinho. Então, aí nós temos os vértices, os lados e os ângulos internos, certo? Do nosso triângulo. Além dos ângulos internos, nós também temos o que nós chamamos de ângulos externos, que estão fora do triângulo. E ele forma, né, com o ângulo interno, um ângulo de 180 graus. Então, prestem atenção aqui, ó. Se aqui nós temos o ângulo A, ó, o ângulo externo vai ser aquele que vai estar para o lado de fora do nosso triângulo e ele vai formar, junto com o ângulo A, que é o ângulo interno, um ângulo de 180 graus, certo? Como é que eu represento ele? Pela letra E, que indica ângulo externo, e o vértice que ele está correspondendo, que é o vértice A. Então, aqui nós temos o ângulo externo A. Aqui nós temos o ângulo externo C e o ângulo externo B. Então, a soma do ângulo interno com o ângulo externo, nós vamos ter um ângulo de 180 graus, tá? É importante lembrar disso, que a soma do ângulo externo com o ângulo interno é igual a 180 graus em todos os triângulos. Então, vamos lá para o próximo item que fala da construção de um triângulo. Então, um triângulo, para ele ser construído, né, nós não conseguimos fazê-lo com as medidas que nós achamos que será possível. Existem medidas dos lados em que nós não conseguimos construir um triângulo. Então, aqui nós temos algumas regrinhas básicas para se construir um triângulo. Para isso, nós vamos utilizar uma régua e um compasso, tá? Então, aqui tem o passo a passo, ó. Então, qual é o exemplo que ele dá aqui? Acompanhe como exemplo a construção do triângulo ABC, cujos lados medem. Então, eu quero ver se é possível construir um triângulo que tenha os lados com medidas de 3,5 centímetros, 3 centímetros e 2,5 centímetros. Então, sempre que você for construir um triângulo, você vai começar pelo lado maior. Então, olhando ali, o nosso lado maior é aquele que mede 3,5, tá? Então, vocês vão pegar a régua e vão traçar uma reta, ó, que mede 3,5 centímetros, ó. A reta tá aqui, ó, 3,5 centímetros. Depois que vocês traçaram essa reta, vocês vão pegar o compasso de vocês
e vocês vão abrir o compasso, né, com a medida dos lados. Então, você vai medir aqui, ó, 3 centímetros, pega a régua, mede a abertura do compasso lá nos 3 centímetros. Aí, você vai colocar a ponta seca do teu compasso aqui, ó, aquela pontinha dele aqui, e vai traçar um semicírculo aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Depois, você vai medir o outro lado, que é um lado de 2,5. Então, o que tu vai fazer? Vai pegar a régua, vai medir a abertura de 2,5 no teu compasso e vai lá para o outro lado. E aqui, ó, no ponto B, você vai colocar a ponta seca do teu compasso. Cuida para não abrir, né, mais do que a medida que ele está pedindo. E aí, você vai traçar um novo semicírculozinho aqui, ó. Aqui, aonde esses dois semicírculos se cruzam, é que nós vamos traçar a reta. Então, você vai traçar uma reta daqui até aqui, que vai ser o lado de 3 centímetros, e daqui até lá no outro lado, você vai traçar o outro lado, que vai ter uma medida de 2,5 centímetros. Então, dessa maneira aqui, você consegue traçar perfeitamente um triângulo com as medidas que são dadas nos exercícios. Então, aqui, ó, tem um fluxograma, né, para vocês construírem uns triângulos, né? Então, nós vamos começar daqui, ó. Construir um triângulo de lados medindo 3,5, 3 e 2 centímetros. Então, primeiro, nós vamos traçar sempre aquele lado maior, né? Ó. Use uma régua e trace um segmento de reta medindo 3,5 centímetros. Nomeie os pontos extremos desse segmento de A a B. Depois, você vai, com a ponta seca de um compasso em A, trace um arco de circunferência com 3 centímetros de abertura. Então, mede a abertura do teu compasso lá na régua e traça esse semicírculo aí. Depois, com a ponta seca de um compasso em B, trace um arco de circunferência com 2,5 centímetros de abertura. Depois, com a régua, una os pontos AB com o ponto de intersecção dos dois arcos e nomeie de ponto C. E depois você vai unir o ponto A com o ponto B e o ponto B com o ponto C. E aí, vocês vão ter o triângulo de vocês. Então, pessoal, sempre que nós formos fazer a construção de um triângulo, né, nós temos condição de existência. Não é todo triângulo que nós vamos conseguir construir. Isso vai depender da medida dos lados, tá? Então, o que é que nos diz aqui, ó, as condições de existências, tá? Letra A diz o seguinte, ó. Existe o triângulo com lados medindo 3,5, 3 e 2,5, traçado anteriormente. Por que que existe isso, ó? Porque se nós pegarmos o lado maior, que é 3,5, ele sempre vai ter que ter uma medida menor do que a soma da medida dos outros dois lados. Então, os outros dois lados medem 3 mais 2,5, tá? Então, 3,5, ó, 3,5, ele vai ser menor do que 3 mais 2, 5,5, tá? Então, sempre que eu quero construir um triângulo, eu tenho que verificar se eu vou conseguir construí-lo, né? Se um lado, a medida do lado maior, for menor do que a soma da medida dos outros dois lados, nós conseguimos construir esse triângulo. Agora, presta atenção aqui, ó. Deixa a prof apagar aqui para mostrar para vocês outro exemplo. Digamos lá que nós tenhamos que construir um triângulo e esse triângulo tem as seguintes medidas, ó: 4, 6 e 11, tá? Qual é a condição de existência? O lado maior, que é 11, tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois lados. Então, 4 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 10. 11 é menor do que 10?
Não. Então, isso quer dizer que eu não vou conseguir construir um triângulo que tem lados de 4, 6 e 11 centímetros. Por quê? Porque ele não se encaixa na condição de existência. Qual é a condição de existência? O lado maior tem que ter medida menor do que a soma dos outros dois lados. Tá? Tranquilo? Então, essa é a condição de existência. Anotem aí. O lado maior tem que ter medida menor do que a soma dos outros dois lados. Se a medida for maior, como ali no exemplo, não vou conseguir construir esse triângulo. E ainda aqui nesse exemplo, ó, no último exemplo, ele dá um exemplo 5, 8 e 3. Eu consigo construir um triângulo que mede 5, 8 e 3? Então, eu vou pegar o lado maior, que é 8, ó, vou fazer aqui em cima. 8 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, que é 5 mais 3. 8 é menor do que 8? Não. 8 é igual a 8. Se o 8 é igual a 8, não vou conseguir construir um triângulo com essas medidas. Então, eu vou repetir mais uma vez a condição de existência. O lado maior, certo? O lado maior tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, essa é a condição de existência. Agora, nós vamos trabalhar algo que vocês já conhecem, tá? Que é a classificação dos triângulos. Um triângulo, ele pode se classificar de duas maneiras. Ele pode ser classificado quanto à medida dos seus lados e quanto à medida dos seus ângulos, tá? Primeiro, nós vamos trabalhar com a classificação dos triângulos quanto à medida dos lados. Então, um triângulo pode ser equilátero quando os três lados têm a mesma medida, né? Então, eu vou ter um triângulo onde os três lados têm a mesma medida. Esse é o triângulo equilátero. Aí, nós vamos ter o triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Ele vai ter dois lados com medidas iguais e esse outro lado aqui vai ter medida diferente. Então, dois lados iguais e um lado diferente, isósceles. E um triângulo escaleno vai ser aquele triângulo em que todos os lados vão ter medidas diferentes, ou seja, nenhum lado dele é congruente. O que significa congruente? Que tem a mesma medida. Repetindo então, triângulo equilátero, todos os lados são congruentes, todos os lados têm a mesma medida. Triângulo isósceles, dois lados têm a mesma medida e um lado tem medida diferente. E triângulo escaleno, os três lados têm medidas diferentes. Quanto ao ângulo, né? Quanto à medida do ângulo, um triângulo pode se classificar em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Um triângulo acutângulo é aquele que vai ter três ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? Aquele ângulo que tem medida menor do que 90 graus. Então, os três ângulos de um acutângulo vão apresentar ângulos menores do que 90 graus. O triângulo retângulo, ele vai apresentar um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Medida igual a 90 graus. E o triângulo obtusângulo vai apresentar um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo que tem medida maior do que 90 graus. Então, repetindo, triângulo acutângulo, três ângulos agudos, menores do que 90 graus. Triângulo retângulo vai ter um ângulo reto, ângulo igual a 90 graus. Triângulo obtusângulo vai ter um ângulo obtuso, ângulo maior do que 90 graus. Então, nós já vimos que um triângulo possui três ângulos internos. E aí, o próximo item é soma das medidas dos ângulos internos no triângulo, tá? Então, todo e qualquer triângulo, a medida da soma dos ângulos internos vai ser sempre igual a
180 graus. Vocês podem verificar isso na questão 26 da parada obrigatória, né? Na questão 26 da parada obrigatória, o que nós vamos ter? 3 triângulos, tá? E nos 3 triângulos, a soma da medida dos ângulos internos, ela vai ser sempre igual a 180, certo? Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos será sempre igual a 180 graus, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e este ângulo aqui. Quando eu somar esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, o valor que nós vamos ter será sempre 180 graus. Sempre, isso é sempre. Nunca vai dar um valor diferente de 180 graus. Sempre a soma dos três será 180 graus. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Então, nós temos esse triângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui mede x, esse outro ângulo mede 74 e esse ângulo aqui mede 62. Então, aplicando na propriedade da soma, nós vamos ter, ó, vou somar os três, x mais 74 mais 62, isso tudo vai ser igual a 180. Agora, nós temos uma equação e nós vamos descobrir qual é o valor desse x, desse ângulo que está faltando. Então, x para um lado que não tem x para o outro. Passou para o outro lado, vai alterar o sinal. Então, vai ficar x, ó, só tenho esse, igual 180, que já está desse lado, continua. O 74, que está positivo, passa a negativo. E o 62, que está positivo, passa a negativo. Então, o x vai ser igual a 180 menos 74 dá 130. Opa! 180 menos 74 menos 62 vai dar 44 graus. Isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, que era o ângulo desconhecido, ele mede 44 graus. Se vocês somarem ali 44 mais 74 mais 62, vocês vão ter que ver que vai dar 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Então, aqui, como a prof já explicou para vocês, né? Quando nós temos o ângulo interno e o ângulo externo, a soma dos dois também tem que dar 180 graus, ó. Percebam aqui, ó, que nós temos esse ângulo interno e esse ângulo aqui externo, ó. Ele vai dar origem a uma semicircunferência, ou seja, metade de uma circunferência. Se uma circunferência tem 360 graus, metade vai ter sempre 180 graus. Então, o que a gente pode concluir aí? Que a soma do ângulo interno com o ângulo externo sempre será 180 graus, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó. Sabendo que o ângulo de medida 108 é ângulo externo do triângulo, então aqui, ó, nós temos um ângulo externo do triângulo, tá? Calcule a medida do y indicado na figura. Então, nós queremos descobrir quanto que mede esse y aqui, ó. Então, primeira coisa, para descobrir o valor desse y, eu tenho que saber qual é esse ângulo que está aqui, porque eu sei que esse ângulo mais esse outro aqui tem que dar 180. Então, primeiro nós temos que descobrir quanto que mede esse ângulo. Eu sei que a soma desse ângulo com 108 e esse ângulo que está aqui dentro, que eu não sei qual é, eu vou dar um nome para ele, vou chamar ele de x. A soma desse com esse tem que ser 180, tá? Então, quando eu somo lá, ó, 108, não é 108, 108 mais x tem que ser igual a 180 graus. Certo? Então, aqui, ó, eu consigo descobrir quanto que vale esse x aqui, ó. X vai ser igual a 180. Esse 108 está positivo, passa para lá negativo, menos 108. Então, o x aí vai ser igual a 180 menos 8, ó. 10 menos 8 é 2,
172, tá? Então, isso aqui quer dizer o quê? 172, não, aqui é zero, né? Ó, viu que quer fazer as contas sem montar ela? Tá? Então, 180 menos 108 vai dar 72. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele mede 72 graus, tá? Então, agora nós vamos descobrir quanto mede aquela medida y do ângulo, certo? Então, nós temos que descobrir quanto que mede esse y aí, ó. Como que nós vamos fazer isso? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, quando eu somo aqui, ó, y mais 72, que é o valor do ângulo que eu descobri, mais 60, nós vamos ter um ângulo igual a 180. Equação do primeiro grau, y para um lado que não tem y para o outro. Então, y vai ser igual a 180 menos 72 menos 60. Y vai ser igual a 180 menos 72. Vamos fazer aqui, ó. 180 menos 72 vai dar 108. E 108 menos 60 vai dar igual a 48. Então, isso quer dizer que o ângulo y aqui vale 48 graus. Ok? Tá? Então, é assim que a gente vai resolver. Próximo item, então, é as relações entre lados e ângulos do triângulo. Nós vimos a relação entre ângulos internos e ângulos externos. Agora, nós vamos ver a relação entre lados e ângulos de um triângulo. Então, ali nós temos um triângulo ABC. Esse triângulo ABC tem lados AB, BC e CA. E aí, nós temos o ângulo interno, tá? O ângulo interno, ele está representado pela letra alfa, beta e gama, que é a mesma coisa que ABC, só que aqui é o alfabeto grego, tá? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode falar a respeito disso? Que nós temos ângulo oposto, tá? O que é o ângulo oposto? O ângulo que não faz parte daquele lado. Então, por exemplo, se eu tô falando do ângulo A, ó, que é esse aqui, ó, qual é o lado do triângulo oposto ao lado A? Então, não é o ângulo AC, ó, porque ele faz parte do ângulo aqui. E também não é o ângulo AB, porque esse lado faz parte desse ângulo. Então, o único lado que não pertence ao ângulo A é o lado BC. Então, esse lado BC aqui é chamado de lado oposto ao ângulo. Se eu falo do ângulo B, qual é o lado oposto? É o lado AC. E se eu falo do ângulo C, qual é o lado oposto? É o ângulo AB, certo? Então, essas são as relações que nós temos em um triângulo. O lado oposto ao ângulo será sempre aquele lado que não faz parte do ângulo, tá? Então, nós temos as seguintes propriedades aí, ó. Se dois ângulos internos são congruentes, então os lados opostos a eles são congruentes. O que isso quer dizer? Se eu tenho dois ângulos com a mesma medida, o lado oposto vai ter também a mesma medida. Se dois ângulos internos não são congruentes, se dois ângulos não têm a mesma medida, então os lados opostos a eles não são congruentes. Também não terão a mesma medida, sendo o maior lado aquele que é oposto ao maior ângulo. Então, o maior lado, que vai ter o maior comprimento, vai ser sempre o lado oposto ao maior ângulo, tá? Então, aqui, ó, quando a gente está falando do triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? Aquele que tem os três lados com a mesma medida. Se os três lados têm a mesma medida, isso significa que os ângulos internos também terão a mesma medida, tá? Então, lados iguais, ângulos iguais. Lados congruentes, ângulos congruentes.
E quando nós temos um triângulo retângulo, então, o que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo reto, tá? O ângulo reto é um ângulo de 90 graus, ó. Aqui está representado por um quadradinho, então sempre que tiver um ângulo reto, ele é representado por um quadradinho. E aí nós temos os lados, e esses lados recebem nomes especiais, tá? Que nomes são esses? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, então se aqui está o ângulo de 90 graus, ó, o lado oposto a ele é chamado de hipotenusa, certo? E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Um triângulo, né, retângulo, ele vai ter o quê, ó? Supondo que os ângulos adjacentes ao ângulo reto sejam indicados por alfa e beta, então tá aqui, ó, alfa e beta. Nós vamos ter o quê? 90 mais alfa mais beta igual a 180, tá? 180, esse 90 passa para lá, vai ficar menos 90, 180 menos 90, 90. O que isso quer dizer? Que os outros dois ângulos aqui, que não são aquele ângulo de 90 graus, a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 90 graus. Então, nós já falamos do triângulo equilátero, do triângulo retângulo, agora nós vamos analisar um triângulo isósceles, tá? O que acontece num triângulo isósceles? O triângulo isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida e um lado com medida diferente, né? O que vai acontecer aí, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, esses dois lados com as medidas iguais, esse lado NP aqui com medidas diferentes. Então, é isso que coloca aqui, ó. Consequentemente, para que essa relação seja verdadeira, aqui é a continuação lá do anterior, tá? Aqui é que nos interessa, ó. No triângulo isósceles da figura ao lado, os lados MN e PM são congruentes, quer dizer que eles têm a mesma medida, ó, que são esses dois lados que a professora colocou aqui, ó. Como consequência, os ângulos opostos a eles, cujas medidas estão indicadas por alfa e beta, são congruentes. Então, se nós temos dois lados que são congruentes, nós também vamos ter dois ângulos, que é o ângulo alfa e o ângulo beta, que também serão congruentes, certo? Então, é isso que ocorre num triângulo isósceles. Dois lados congruentes, dois ângulos congruentes. Beleza, pessoal? Até a próxima!